dessa, viu? Bom, agora a gente vai continuar aqui nossa conversa sobre saúde, né? Hoje, outro assunto aqui que vamos abordar, menopausa. A gente está recebendo aqui a doutora Patrícia Oliveira, né? Que veio nos ajudar a tirar nossas dúvidas. Vai participando com a gente já, 98405-2073, o WhatsApp. Estou esperando aqui, viu? Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Ótimo, obrigada. O que é a menopausa, então, para a gente começar? Então, a menopausa é um conceito que é baseado na clínica. Então, são 12 meses consecutivos sem menstruar. Né? Então, ela pode ser cirúrgica, se a pessoa tirou o útero, é considerada uma menopausa, embora algumas vezes os ovários ainda funcionem. Ou a pessoa que parou de menstruar mesmo. Então, às vezes, a gente tem um atraso de 6 meses e acha que entrou na menopausa. Não é assim. São 12 meses consecutivos sem uso de hormônio, então não pode estar usando pílula anticoncepcional para dizer que ficou sem menstruar, porque a pílula às vezes reduz tanto o fluxo que a gente fica sem menstruar. E as pessoas acham que estão na menopausa com 30 anos. Não é. É sem uso de hormônio, não menstruando e, na maioria das vezes, acompanhado por alguns sintomas desagradáveis, que é isso que incomoda a mulher. Então, muito importante isso, 12 meses consecutivos sem menstruar caracterizam a menopausa, para começar, né? E aí vem os tais dos sintomas aí, o que pode aparecer, doutora? Então, tem pessoas que não têm nada e o que mais incomoda quando aparece são os sintomas vasomotores, que são os calorões, que a gente chama de fogachos, quando eles são só da face para cima. Eles podem ser calorões generalizados no corpo inteiro, pode ser uma sensação de frio nos pés ou nas mãos, tremores noturnos. Então tem um conjunto de sintomas, embora classicamente se diga que são só os fogachos dos calores na face, mas não são. Podem ser os tremores, ou também um outro conjunto de sintomas que aí são mais periféricos, por exemplo, secura vaginal, que dificulta para ter relação, dificuldade de lubrificação, a pele mais seca. A gente pode ver que as pessoas mais velhas ficam com a pele tão fininha que às vezes um toque mais descuidado já provoca alguma escoriação, algum sangramento. Algumas mulheres têm labilidade emocional, então elas te falam assim, ó, eu estou ótima conversando, daqui a pouco eu começo a chorar. Do nada, daqui a pouco eu começo a sorrir de novo. Então, o humor flutua bastante, embora a maioria das mulheres o humor flutua bastante. Independente de estar na menopausa então, ou não, né? Tipo, você que é marido, você não vai se livrar disso. Porque ela vai ter na TPM, na gravidez, vai ter a gravidez inteira e depois vai ter na menopausa. Aceita. Não vai ter jeito, né? Aceita que dói menos. E doutora, tem uma idade mais ou menos que a mulher começa? A gente considera normal entre os 40 e os 60 anos. Então, mulheres que entram na menopausa antes dos 40 têm que ser investigadas e aquelas que estão passando de 60 e ainda não entraram também têm que ser investigadas. Ótimo. Olha só, a Mari, ela quer saber o que ela pode fazer para amenizar os tais dos calorões aí. Ela tem 53 anos. Então, primeira coisa são medidas gerais, né? Usar roupas mais leves, dormir com um lugar no ambiente mais fresco, pode usar o ar-condicionado, ter uma alimentação equilibrada, né? Também ajudam a reduzir um pouco os sintomas. Alguns alimentos se discute se podem interferir ou não, mas não tem ainda um estudo científico que comprove isso. E quando você, com essas medidas gerais, não consegue melhorar a sensação, você tem que procurar um especialista. Porque a gente tem tratamentos hormonais e tratamentos não hormonais. É importante ressaltar que, cientificamente falando, e é isso que a gente vai falar, não importa o que eu acho, importa o que eu leio, que está comprovado cientificamente, que esses chás de folha de amora, vários chás que popularmente se dizem que aliviam sintomas, como também os fitoterápicos, eles não têm comprovação científica que aliviam os sintomas. Os fitoterápicos, além disso, como eles têm um perfil parecido com o estrógeno, que é um hormônio feminino, eles podem estimular o reaparecimento de alguns focos de câncer que são sensíveis ao estrógeno. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é aquelas mulheres que têm algum sintoma, um câncer ligado ao estrógeno, que elas não usem fitoterápicos. Então, hoje em dia, qualquer um chega no balcão e pede alguma coisa e recebe. Não usem fitoterápicos, tem que procurar uma orientação, porque eles não têm comprovação científica e, além do mais, podem agravar algum quadro já subjacente. E cada caso é um caso também, cada corpo é um corpo, vai reagir diferente, né? Com certeza. É para isso que tem os profissionais aqui, os médicos, né? Aí, a Ivanilde de Xaxim, ela quer saber se a dor nas articulações, depois que ela entrou na menopausa, ela sente muita dor, isso é normal? Então, tem muitas mulheres que se queixam de dor nas articulações, dor muscular, dor deambular, e que teoricamente não teria uma relação. Algumas das mulheres a gente faz algumas dosagens, avalia osteoporose, dosagem de vitamina D,
E quando faz a reposição, tanto a hormonal como de algumas vitaminas, algumas melhoram. Então não se sabe se realmente isso tem uma relação ou se é o acaso. Então eu sugiro que faça uma avaliação correta com um especialista para ver se não tem nenhum outro problema subjacente ou se não é uma artrite reumatoide, algum tipo de reumatismo que não tenha sido diagnosticado. Perfeito. A gente tem uma telespectadora também no telefone para falar com a gente, doutora. Boa tarde, quem fala? É Mari. Oi, Mari. Você está falando da onde? Daqui do bairro Bom Pastor. De Chapecó mesmo, né? Isso. Mari, qual é a tua dúvida, então? Assim, eu fiquei menstruada com 10 anos e eu completei 40 anos agora em janeiro. Eu gostaria de saber se eu logo vou entrar na menopausa. Tem alguma relação isso realmente, doutora? Isso é uma dúvida, né? Uma dúvida grande, que as mulheres começam a menstruar muito cedo, se elas vão parar mais cedo também. Isso não tem uma relação direta. O que a gente sabe, para a gente ter um pouquinho de ideia quando é que a gente vai entrar na menopausa, é que geralmente as filhas entram na menopausa com a mesma idade que suas mães entraram. Não necessariamente aquelas que menstruaram mais cedo vão parar mais cedo, né? Teoricamente isso teria um sentido, mas na prática isso não é tão fidedigno assim. Ok, Mari, espero que tenhamos atendido você aí na sua dúvida, viu? Vamos ver quem mais está conosco aqui, ó. 52 anos, sinto calorões desde os 28. Já consultei muitos médicos, mas ninguém resolve ou acha a causa, né? Tentei tomar hormônio, mas aumentou o desconforto. Se tem alguma coisa, talvez... Então, os calorões ligados à menopausa não tem teoricamente, né? Não teria um início tão precoce, né? E teria aliviado com o tratamento hormonal. Tem pessoas que têm mais calor que outras pessoas, ou pode ser algum problema subjacente que não foi diagnosticado. Mas com a menopausa, acho difícil, numa idade tão precoce, ter tido início. Gostaria de saber se as mulheres de 35 anos podem entrar na menopausa. Faz uns 2 anos que minha menstruação quase nem vem, às vezes até 4 meses demora para vir. Então, você tem que ver se você não está usando pílula anticoncepcional. Se estiver usando pílula anticoncepcional, que é o mais comum, ou injetável, isso pode acontecer. Secundário ao uso da pílula, que reduz tanto o fluxo que a gente acaba não menstruando. Então, se você não está usando anticoncepcional, é jovem, ou seja, tem menos de 40 anos, e tem essa irregularidade menstrual, a gente tem que avaliar outros distúrbios endócrinos, como hipotireoidismo, uma falência ovariana prematura, síndrome de ovários policísticos. Aí tem uma gama de patologias que podem dar, né, esses sintomas. Mas, por outro lado, o mais importante é saber o que essa mulher quer. Eu não estou usando pílula, eu não menstruo, eu quero engravidar, aí eu tenho um tipo de tratamento. Não, eu não quero engravidar, tem outro tipo de tratamento. Então vai depender também qual é o objetivo da pessoa. Entendi. Né? Mas com 35 anos é muito cedo, então. É um pouco cedo, né? Você Mas falou a partir dos 40 se considera. Que isso se considera normal. Sim, ok. Então, Vanessa Ferrarini, amiga Sara, estão conosco aqui. Obrigada pela companhia, um beijo para vocês. Meninas, vamos ver aqui a Marta, do Passo dos Fortes. Sou laqueada, quer dizer, fez laqueadura, né? Há 9 anos e a minha menstruação é muito intensa. Tenho um tratamento para isso com 44 anos. Tem uma síndrome que pode acontecer após a laqueadura, que o sintoma principal é o aumento do volume menstrual. Tem vários tratamentos que a gente pode fazer para tentar reduzir. Isso é uma coisa tão comum e é um paradoxo, né? Muitas mulheres fazem a laqueadura para não se preocupar com a gravidez e depois tomam pílula para não menstruar. Então tem que ver o que eu quero. Você não quer menstruar? Nunca mais? Então você vai ter que fazer um tratamento hormonal para segurar o fluxo. Não, você só quer diminuir o fluxo. Então tem tratamento específico. Mas você tem que avaliar outras coisas. A gente não pode usar um hormônio, usar uma medicação porque quer um resultado sem pensar nos efeitos adversos. Por isso que tem um especialista que vai te orientar melhor. Uma outra situação aqui também com 40 anos, fez laqueadura aos 30 e diz que tem que usar a fralda quando menstrua. Exatamente, é a síndrome da laqueadura. A gente fala, orienta, pré-cirurgia, mas as mulheres estão cegas para fazem e depois vem esse tipo de queixa. Mas tem que estar ciente quando eu faço que isso pode acontecer comigo. A Milena está mandando um abraço aqui para Sebastiana, está assistindo o Ver Mais, viu? Obrigada pela companhia. São de Xanxerê, também o pai e a mãe, Natalice e Carolina, curtindo a gente aqui. Obrigada pela companhia, viu? Eu até vou fazer só uma parte. Sim. Essas mulheres que não querem mais ter filhos, tá? E que acabam optando por laqueadura, o que eu tenho orientado no consultório é que coloquem o DIU hormonal, o endoceptivo, né? O DIU hormonal, ele vai te deixar sem fluxo menstrual por 5 anos.
Então, ele acaba sendo, no final das contas, mais prático do que a laqueadura e não te esteriliza. Porque com 30 anos tu fez a laqueadura, tu te separa com 35 e casa com alguém que nunca teve filhos e quer filhos. Aí tu vai gastar 15 mil numa fertilização que pode não dar certo. Então é muito mais prático para ti usar o DIU, que aí tu não vai menstruar por um tempo e depois vá que mude de ideia, do que fazer um procedimento tão invasivo e definitivo que a laqueadura, ainda podendo ter essa síndrome com o aumento do fluxo menstrual depois. Essa última telespectadora até pediu sobre retirar o útero, é uma vontade que ela tem com 40 anos, mas ela disse que ouve muito falar que a mulher fica estragada. Então... Não é que fica estragada, mas claro, uma cirurgia é uma cirurgia. Sim. Então, aparece prático, vou me livrar. E as complicações que podem dar? Ah, mas é uma cirurgia simples, quantas pessoas que foram fazer uma unha encravada e tiveram complicações? Sim. Então, não pode pensar numa cirurgia como algo definitivo, porque muitas vezes não é. Tu não vai ter mais fluxo, verdade, não vai ter mais fluxo, mas tu pode ter alguma complicação, alguma aderência, lesão de órgão, uma embolia, uma cirurgia muito maior. Então, tu tem que pensar, tem que fazer uma cirurgia quando tem indicação de cirurgia. Se não tem indicação de cirurgia e tu não quer menstruar, tu tem outros métodos. Ótimo. A Patrícia aqui diz que a mãe está perguntando se pode tomar mais de um tipo de remédio para amenizar o calor, tipo um mês outro, ou tem que ser sempre o mesmo? Então, tem os hormonais e os não hormonais. Eu posso associar os dois. Eu posso associar um hormonal com um não hormonal. Eu não posso aumentar a dose do meu hormonal a níveis muito altos, porque eu posso ter efeito adverso grave, como tromboembolismo. E os não hormonais, eles têm uma dose máxima de ação. Então, por exemplo, se a dose máxima de ação daquela medicação é 10 miligramas, se eu usar 50 miligramas não vai ficar muito melhor, porque o limite dele atuar é 10 miligramas. Então, às vezes não adianta aumentar muito a dose, mas algumas associações podem ser feitas. Essa pergunta aqui, ó, tem alguma contraindicação de tomar pílula direto sem fazer intervalo? Pílula anticoncepcional? A gente vai responder depois do intervalo já para você. Até já.